bem com você? Espero muito que sim! Hoje eu vim compartilhar com você uma ideia maravilhosa que eu fiz a partir de reaproveitamento de madeirinhas. Aquelas madeiras que saem da obra, cheias de concreto, que as pessoas geralmente jogam fora. Pois é, eu usei aquelas madeiras para fazer uma peça linda que vai estar decorando e organizando um cantinho aqui de casa. Quem acompanhou ao vídeo mais recente do canal viu que eu mostrei um vlog de obra. Teve um momento do vídeo, né, que eu mostrei algumas madeirinhas jogadas ali, disse que pretendia fazer algumas ideias, né, para aqui, para minha casa. Esse é o momento do vídeo que eu te peço para verificar se você é inscrito. Se você não for, fideliza a nossa amizade aí se inscrevendo aqui no canal, porque no próximo vídeo, se tudo der certo, eu pretendo trazer mais ideias para esse mesmo cantinho, então não vá perder, né? Como toda peça de reutilização, vai ter aquelas imperfeiçõezinhas. No caso dessa peça em especial, em que eu não quis comprar nenhum prego a mais, né? Quis usar tudo que eu já tinha em casa. Vão ter bastante coisinhas assim, bastante indícios de que é uma peça feita de reaproveitamento. Mas do fundo do coração eu achei bem linda e acho que vai agregar bastante aí pra você que gosta do conteúdo aqui do nosso canal. Aqui é um cantinho onde se reúnem aquelas pessoas que adoram reaproveitar gastando pouco, fazendo muita reutilização. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo a esse canal. E essas são as primeiras madeirinhas que eu catei lá da obra da minha filha. Eu vou começar a fazer aqui a primeira peça decorativa a partir dessas madeiras. Vai ser uma peça que vai servir para decorar e organizar um cantinho aqui de casa. Se elas não estiverem boas, eu vou estar indo lá e selecionando outras, tá? Porque essa daqui maior, por exemplo, tá com bastante cupim. Enfim, vou fazer uma seleção aqui e vou ver o que eu consigo aproveitar. Vou usar também essas madeirinhas aqui, que são de uma sapateira de zíper. Eu fiz um móvel lindo aqui no canal, lá pra casa da minha filha, e compartilhei com vocês. Quem não assistiu, assista, que tá imperdível. E sobraram essas daqui, ó. São duas madeirinhas soltas e mais uma prateleira com mais duas madeirinhas, se eu precisar. Vou usar também esse pedaço de pinos, que é uma ripa que veio travando a porta pivotante que eu coloquei aqui na minha sala. E eu compartilhei isso num vlog de obra, né? A porta que eu acabei de colocar aqui tá no vídeo mais recente do canal. Ela tá bem bonita, bem lisinha, e eu também vou estar usando aqui nesse projeto. Essas madeirinhas da sapateira de zíper, elas costumam vir com muitos grampinhos. E eu começo fazendo uma limpeza aqui, tirando todos esses grampos. Eu quero ter um aproveitamento de 100% dessa madeirinha, então eu vou fazer um corte, né? Primeiro eu vou começar marcando aqui no meio exato e vou fazer um corte dividindo essa madeira em duas partes. E em seguida eu vou cortar aqui com a minha tico-tico. E a primeira dica desse DIY, né, desse projeto, é você fazer dessa forma que eu tô fazendo aí, ó. Iniciar o corte e depois de iniciar, você vira a madeirinha, começando novamente a cortar para encontrar com aquele corte que você começou lá do outro lado. Dessa forma a sua madeira vai ficar mais retinha dos dois lados, ali das duas pontas. E mesmo que ela dê uma sambada ali, faça uma canoa no meio, as duas pontas vão estar do mesmo tamanho. Então dessa forma você vai ter mais chance da sua peça ficar no esquadro. Observem que eu coloco o esquadro ali, ó, e tá bem certinho. Agora eu vou pegar aquelas madeiras bem fininhas que saíram lá da sapateira de zíper e vou estar posicionando aqui, ó, atravessando, formando um quadro, né? Parece uma moldura. Dou uma checada para ver se está no esquadro e vou parafusar. Infelizmente eu não tenho uma broca fina, então eu vou estar apontando os parafusos, né, mais retinhos possíveis, e vou estar parafusando direto, confiando aqui que essa madeira é uma madeira macia e que ela não vai rachar. Mas o ideal é a gente fazer pré-furos, tá? Pra gente não ter nenhuma surpresa desagradável. E sempre que eu for parafusar, vai ser sempre da mesma forma. Eu vou checar primeiro com o esquadro para ver se está tudo certinho antes de apertar os parafusos. Vou fazer esse procedimento nos 4 lados. Outra coisa que eu vou estar usando também é a cola branca. A cola branca é muito boa para colar madeira, então ela vai dar uma estabilidade a mais ali, além da parafusação. E aí, depois que tiver tudo prontinho, eu vou fazer o meu projeto a partir da porta, tá? Vai ser esse quadro, na verdade, vai ser uma portinha. E todas as vezes que eu vou fazer algum projeto que tenha porta, eu sempre começo pela porta. É a partir dela, e tendo ela como referência, que eu vou estar fazendo todas as outras dimensões, né? Tendo todas as outras medidas do meu DIY, da minha peça, do meu armário, seja lá o que for que eu estiver fazendo. Eu já sei qual é o tamanho que eu quero que tenha o meu móvel ali, o comprimento, e é baseado nessa minha preferência que eu vou estar cortando essas madeirinhas que vão fazer a altura. Então eu começo ali iniciando o corte, depois eu vou estar virando essa madeirinha do outro lado e vou novamente iniciar o corte para ele encontrar
com aquele pedacinho que eu comecei lá da outra ponta da madeira. Isso é para ela ficar bem retinha e ficar mais no esquadro possível. Mas para isso dar certo, eu tenho que marcar todos os 4 lados da madeira, tá? Eu vou marcar todas as faces, inclusive as laterais. Isso para quando eu fizer o meu corte, eu tá conferindo para ver se o corte está batendo junto ali com as marcações que eu fiz. Dessa forma eu vou ter mais chances desse corte estar certo. Agora eu vou cortar as madeiras que vão definir a largura do meu móvel. Então eu coloco a porta ali para ter como base, né, a largura da porta, e depois eu pego, depois de marcar, né, o esquadro para que esse risco fique mais retinho possível. E aí vou fazendo tudo novamente, marco todas as faces da madeira para depois cortar. Chegou a hora de parafusar essas 4 ripas que vão formar um quadro. E para isso eu vou estar usando esse gabarito que eu fiz com 2 pedaços de gaveta e eu parafusei ali pelos lados mais certinhos, né? Do corte que vem de fábrica, podem observar que está bem retinho ali no esquadro. E essa dica preciosa veio lá do canal da minha amiga Elis Travaim, né? Esse gabarito maravilhoso, que eu sempre quis fazer e hoje chegou a hora. Eu venho apontando primeiro os parafusos o mais reto possível, depois eu junto as partes ali. Veja uma posição que seja mais confortável para estar parafusando e com a ajuda desse gabarito maravilhoso, eu venho apertando os parafusos. Se você sentir que as 2 madeiras, ao invés de se juntarem, elas se afastam um pouquinho, deixando uma folga entre elas, é só você desparafusar e quando você sentir que a madeira juntou, você vem novamente apertando o parafuso que vai dar tudo certo. Esse é o momento exato que eu percebo que eu parafusei errado, então vamos embora tirar e fazer tudo novamente. Lembrando que as madeirinhas que ficam em cima, né, ela deve ultrapassar e passar por cima da madeirinha que fica na lateral. Isso vai dar mais firmeza para o seu móvel. E agora sim, bora juntar tudo, fazer ali o quadrado para a gente passar para a próxima etapa. O quadrado já está pronto e agora eu vou começar a cortar as madeirinhas que vão servir de prateleirinhas e demais divisórias dali do nosso móvel. Então já tenho em mente aqui o que eu quero, né, de divisões, né, o tamanho, o espaço entre uma prateleirinha e outra, enfim. Então eu vou sempre conferindo ali para ver se está no esquadro, porque eu vou estar parafusando as prateleirinhas, ela também vai servir para dar firmeza para o móvel. E nesse momento eu estou conferindo para ver se as 2 pontas da prateleirinha estão na mesma direção, estão no esquadro. As 2 pontinhas estando alinhadas, o meio não tem problema ficar ali com um buraquinho, que vai dar certo. Agora eu vou dar aquela lixadinha para estar tirando farpas, né? E deixando a superfície um pouco mais lisa, preparado para pintar. Quando ela tá nesse ponto aí que vocês estão vendo, para mim já tá ótimo, olha. E eu vou estar também amenizando esses buraquinhos com a massa, tá? Então eu vou lixar para tirar farpas e também vou estar colocando um pouquinho de massa para diminuir a profundidade desses buraquinhos. E se eu não lixar agora, né, o interior do móvel também, as prateleirinhas, vai ficar muito mais difícil depois, na hora que tiver já tudo montado. Então, dou aquela lixadinha logo agora, antes de começar a montar as prateleirinhas. Tudo já lixado, hora de fazer a primeira divisória do interior do meu móvel. E essa divisória vai ter o formato de uma letra H. Eu coloco as 2 partes alinhadas lado a lado e depois de marcar eu vou fazer pré-furos que vão atravessar essas 2 partes. E aí sim, depois de fazer esses pré-furos, eu vou estar parafusando a parte do meio com a certeza de que vai estar tudo certinho. Claro, além de estar sempre conferindo as medidas para ver se está tudo no mesmo tamanho, eu vou usar também o esquadro. Eu não sei se eu estou parecendo chata ou repetitiva, mas a cada movimento eu vou estar usando o esquadro para me certificar de que está tudo certinho antes de parafusar. Do lado de fora do móvel também faço uma marcação e é nessa linha que eu vou estar apontando os parafusos para estar prendendo a divisória. E olha eu aí de novo usando minha ferramenta inseparável. O momento em que a gente prende as prateleiras ou o fundo do móvel é o momento em que ele vai ficar mais firme, mais travado. Então, por isso é preciso que a gente esteja sempre conferindo se está tudo certinho. E feitas as divisórias, eu acho que ainda não está suficiente. Acho que ainda precisa de mais uma prateleira pequenininha para dividir um nicho. E aí eu vou colocando mais um pedacinho de madeira ali para formar mais uma prateleira pequenininha para colocar frascos menores ou alguma outra miudeza. Eu vou estar usando essas moldurinhas aqui bem na frente, ali na porta, né?
do meu armarinho, mas acontece que cada uma tem um tamanho diferente, uma espessura diferente, então eu vou precisar fazer gambiarras, emendas, né? Então bora com fé para ver se vai dar certo. A ideia é cobrir esse vão menor, para seja lá o que eu colocar aqui no vão, essa moldura possa me favorecer ali, tanto enfeitando quanto também ajudando a segurar. Então eu vou começar ali cortando com esse gabarito, né, para ângulo, ali para cantinho mitrado. Ele é ótimo, é uma mão na roda e ajuda muito na hora da gente iniciar o corte ali, né, porque fica tudo bem encaixadinho. Então eu vou colocar essa moldura mais fina na parte de baixo e também na parte de cima. E nas laterais eu vou usar a moldura mais larguinha. Depois de fazer o primeiro corte, a gente precisa ter bastante atenção, principalmente porque o material é pouco, né? Tem uma escassez aqui de material. E a gente precisa prestar bastante atenção para a gente não fazer um corte e se arrepender. Tá? Então, aqui que a gente vai atentar. Se eu fiz o corte para cima, eu vou precisar mudar a direção desse corte e fazer o corte para baixo, formando uma espécie de triângulo. Tá? Por que isso? Porque a moldura ela tem lado. Ela tem um lado mais larguinho e um lado mais estreito. A gente primeiro vai decidir qual lado vai ficar para fora e qual lado vai ficar para dentro, porque elas precisam ser espelhadas, tá? Então aqui na minha moldurinha, a parte mais larga é a parte de fora, tem um rebolo, tá? E a parte mais fininha é a parte de dentro. Eu já deixei assim de propósito para coincidirem as duas molduras, por elas serem mais ou menos da mesma espessura. Então observem aqui, ó. Na junção aqui do cantinho mitrado, a parte de fora da maior ficou muito mais alta, né? O rebolo da moldura maior, ele é bem mais alto. Então, eu marquei aqui com lápis e eu vou precisar dar um jeitinho nisso daqui. Então, eu vou lá e vou cortar esse pedacinho, achatando ali o cantinho da moldura, para que ela fique mais ou menos no mesmo tamanho. Então, eu vou fazer um cortezinho na diagonal, voltado para baixo, para que fique bem legal, assim, fique disfarçado, né? Porque a gente está vendo aí claramente que cada uma é de um tamanho. Então, para amenizar essa diferença, a gente vai fazer um cortezinho ali. Olha do outro lado onde eu já fiz o corte, como que tá vendo? Eu fiz ali um cortezinho achatado, que lembra muito a ponta de um lápis ali, para que essa moldurinha se encontre. Na parte de dentro, elas são mais ou menos do mesmo tamanho, então não tá dando tanta diferença. E na parte de fora, eu vou fazer esse corte achatado que vocês viram aí. Observem aqui que no canto de dentro elas se encontram perfeitamente, ó. Inclusive tem mais ou menos o mesmo tamanho. Só na parte de fora mesmo que eu vou precisar estar fazendo esse tipo de corte. E aí, com tudo ensaiado aqui, eu vou estar simulando aqui como que eu fiz o corte para vocês. Ó, essa é a moldura vista da lateral, tá vendo? Aí eu vou colocar ali no gabarito, mas agora dessa vez em pé, tá? Ela vai ficar em pé ao invés de ficar deitada. E aí eu venho com a serrinha, posiciono ali na diagonal e faço esse corte. Só porque eu queria demonstrar para vocês, eu não fiz o corte direitinho não, porque eu estava filmando com uma mão e com a outra mão eu estava segurando a serra. Mas no final vocês vão ver ali que vai dar tudo certo. Eu vou estar usando a massinha agora para estar tampando os cantinhos, né? As imperfeições ali, o vão entre os cortes. E no final também vou estar usando essa mesma massinha para remodelar aquela moldura, né? Principalmente ali no cantinho onde eu falei que o corte não ficou muito do jeito que eu queria. Então observem nesse corte aqui, que tá ali um vãozinho no meio. Eu vou estar tampando tudo isso com a massa, né? Cada cantinho, cada buraco, principalmente da porta, né? Que fica mais evidente. Eu vou estar aí usando essa massinha. Essa é a mesma massa que eu uso nos outros projetos, só que essa daqui é de bisnaguinha, tá? A outra tinha acabado e aí eu lembrei que eu tinha essa bisnaguinha guardada. Sobre a tinta, eu confesso que eu até gravei um passo a passo fazendo essa tinta, mas eu acabei não mostrando para vocês. Por quê? Eu queria um azul antigo. E aí eu tinha feito o tom certinho que eu queria que tivesse, aliás, a cor, mas o tom não estava legal, eu queria mais escuro. Então, eu usei a tinta PVA azul, né, na tinta branca, essa tinta é a tinta esmalte à base de água. E depois eu fui subindo o tom, colocando mais corante xadrez, tá, de parede. E fui colocando também umas gotinhas de verde, usei o preto e também usei o pigmento marrom. No final, eu não sei bem se é a cor ou o tom que eu queria, porém eu gostei do resultado. Aí no vídeo não tá dando para aparecer muito como a tinta é na real, mas ela é um azul mais fechado, tá? Ela não é tão aberta quanto está no vídeo, não. E eu queria, como eu disse, né, o azul antigo. Agora, o interessante é que essa tinta esmalte à base de água ela é tão maravilhosa que uma única demão foi o suficiente para cobrir toda a tinta. Observem aí que o pincel já está seco, ó, e mesmo assim eu passo e olha a cobertura que dá. Então, eu fiz uma única demão, tá? De tinta, eu pintei com uma única demão,
todo esse armarinho. E outra coisa que eu não mostrei pra vocês foi eu passando massa, tá, gente? Porque eu passei a massa à noite pra adiantar ali o processo, mas basicamente foi tampar todos os buraquinhos e também as junções ali onde eu tinha emendas de madeira, enfim. Então eu acabei não mostrando com detalhes pra vocês, mas é aquela massinha que eu sempre passo ali pra ficar um resultado mais bonito. E aí eu lembrei que eu tinha guardado essa trama aqui, que é um jogo americano de bambu. E esse é de bambu mesmo, gente. Eu já fiz projetos aqui, né, móveis, usando a palha, mas esse não, tá? Esse é o bambu. Eu amei esse joguinho americano. E eu percebi que ele ficou um pouquinho pequeno no tamanho. Na largura ele estava até sobrando bastante, né? Mas ele ficou um pouquinho curto ali. No comprimento. Então o que eu fiz? Eu grampeei os 4 lados, puxando bastante, deixando bem esticadinho, né? O máximo que eu consegui. E aí sim eu vim, depois de prender os 4 lados, eu vim grampeando em espaços bem pequenos ali, de um grampo para o outro, para ficar bem presinho e bem esticado. E eu confesso que eu gostei muito da ideia de usar esse joguinho americano de bambu, porque o móvel ele vai ficar respirando, não vai ficar aquilo tampado, né? Além de não ter fundo, essa tramazinha de bambu aqui ainda vai deixar ele bem ventilado. Catei meu martelo, meus preguinhos ali e vou começar a montar a moldura. Bem, no ensaio tinha dado tudo certo, perfeito. E quando chegou a Vera não deu tão certo assim, mas eu vou estar falando para vocês qual foi a minha falha e vou estar te prevenindo para você não cometer os mesmos erros, tá? Para que o seu projeto fique perfeito, principalmente se você for reproduzir algo que tem algum desses passos aqui como inspiração. Não bastasse ali eu ter dado um corte errado, né? Ainda quebrou um pedaço da moldura na hora de cortar. E como eu só tenho esse pedaço, eu vou precisar restaurar aqui. Então eu passei a cola branca e também a cola instantânea. A cola estava no finalzinho, mas deu tudo certo, ficou colado perfeitamente. E eu ainda lixei por cima na mesma hora, nem esperei secar, para usar o próprio pó da madeira ali, para fazer essa reconstituição. E aí eu segui, né, batendo os preguinhos e vindo ali, montando tudo direitinho. Acontece que a intensidade na qual eu bati algum lado, né, a diferença da intensidade, por exemplo, se eu bati mais um lado do que o outro, aquela diferençazinha que eu não tinha percebido, ela ficou muito mais evidente. Né? Ali na emenda a mesma coisa, tá? Eu encaixei e ficou perfeito, mas na hora de bater o prego, eu bati o prego com mais força de um dos lados, então a emenda acabou aparecendo, ficando bastante evidente. Mesmo eu emassando e lixando depois, né, eu não consegui tampar essas imperfeições. Outro erro gravíssimo foi não ter usado pregos sem cabeça. Gente, não façam isso. Usem preguinhos sem cabeça sempre, porque os pregos, embora eu tenha usado pregos fininhos, ficaram muito feios, ficaram aparecendo, tá? Muito evidentes. E aí, quando eu terminei de pregar todo o joguinho americano, eu virei a parte de trás ali, a parte do avesso, e ainda preguei com o grampeador, tá? Nas molduras, principalmente na parte de cima e na parte de baixo, onde elas são bem fininhas, eu não tinha espaço para prender, né? Então, terminei de prender na parte da frente e prendi também na parte de trás ali, com o grampeador, grampeando direto na moldura. O passo seguinte foi proteger essa parte da trama ali de bambu, porque eu vou pintar, então eu não queria que sujasse essa parte, tá? Mas antes eu passei uma massinha em todas as imperfeições e aproveitei também para modelar os cantos, principalmente ali onde eu falei para vocês que o corte não ficou como eu queria. Então eu vim ali remodelando, sempre seguindo o desenho da moldura e deu muito certo. Depois de passar a massa, né, eu passei um paninho molhado, então aonde eu pintei de tinta esmalte, essa massinha ela não aderiu, então o paninho molhado tirou todo o excesso de massa. Passei também em cima ali da própria moldurinha e esperei secar. E na hora de lixar eu vim ali com todo cuidado nos cantinhos, né? Lixando sobretudo onde tinha sobras de massa e remodelando ali nas emendas, no encontro entre uma moldurinha e outra, com bastante zelo, bastante capricho, para estar amenizando os efeitos ali das imperfeições. E aí vim passando a tinta com muito cuidado. E uma coisa muito importante, tá? A gente não pode deixar a tinta secar para tirar o papel. A gente precisa acabar de pintar e com todo cuidado a gente já vir retirando o papel antes da tinta secar, para não acontecer de colar o papel e nem da tinta descascar depois. Quanto às moldurinhas, eu posso substituí-las facilmente porque elas só estão presas com pregos e não estão coladas. O nosso armarinho ele vai ter ali algumas marquinhas na madeira, principalmente as marcas de corte, né, aquelas ondulaçõezinhas, porque eu lixei para deixar a superfície mais lisa, mas não vai tirar as características ali próprias dessa madeira. É uma madeira mais grosseira, né, menos trabalhada, não foi aparelhada.
Então ela vai ter as ondulaçõezinhas na face da madeira, vai ter marquinhas. A portinha ficou um pouco torta, embora eu tenha feito tudo certinho, provavelmente devido ao empeno da madeira, né? Na hora de parafusar a porta, é claro que se a madeira está empenada para fora, a porta vai descer e vai aparecer ali que ela está torta, que ela está um pouco inclinada. Sem contar ali processos ali daquela moldura que eu coloquei. Mas a questão da moldura é muito fácil de trocar, eu não colei, só bati preguinhos. Então, se eu quiser tirar essa moldura em qualquer momento e substituir por molduras novas, mais certinhas, eu vou poder, então, mas eu achei muito lindo, gente. Tudo é o momento que a gente está vivendo, né? E nesse momento eu quero muito reaproveitar esse material para organizar um cantinho daqui de casa que está muito abandonado. E quero compartilhar isso com você. Agora vamos ver o resultado dessa peça? E não esquece que no próximo vídeo eu pretendo trazer mais coisas feitas para esse cantinho. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Coloquei ele aqui no cantinho para que vocês vissem o resultado, mas é claro que ele não vai morar aqui. Então se você já está curioso para saber aonde ele vai morar e quais as outras peças eu vou estar fazendo para compor aqui com essa lindeza, já fala para mim aqui nos comentários. Deixa o seu palpite de onde você acha que ele vai ficar e também já diz para mim se vocês gostaram desses acessórios em preto ou se ficaria legal assim pintadinho de dourado, uma outra cor metálica. Diz para mim porque eu adoro saber. Eu tô muito na dúvida e preciso de vocês. Se você assistiu até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I